Há poucos dias, aqui no canal, mostramos como um peixe brasileiro invadiu rios dos Estados Unidos, causando enormes prejuízos. Naquele momento, o problema era deles, mas dessa vez a história mudou de lado. Agora somos nós que estamos recebendo um invasor, e talvez um dos mais perigosos dos oceanos. Hoje, pesquisadores estão em alerta, universidades estudam sua expansão. Órgãos ambientais trabalham para impedir seu avanço. As cidades do Nordeste brasileiro já estão pagando pescadores para capturá-lo. Sim, para retirar o peixe do mar. Mas o que o peixe de um pouco mais de 30 centímetros pode fazer para provocar tudo isso? A resposta é assustadora. Por trás dessa aparência elegante, dessas nadadeiras que parecem uma obra de arte, esconde um predador capaz de mudar completamente o equilíbrio dos nossos recifes. Ele já chegou ao Brasil, está avançando rapidamente e pode estar muito mais perto do que você imagina. Este é o peixe-leão. E essa é a história de uma invasão que já começou. Durante milhares de anos, o peixe-leão viveu onde sempre pertenceu, nos recifes do Oceano Índico e do Pacífico. Ali, ele fazia parte do equilíbrio da natureza, caçava, mas também era controlado por outros predadores. O problema começou quando saiu do seu ambiente natural. Uma das hipóteses mais aceitas é que furacões destruíram aquários ornamentais na Flórida, libertaram então alguns exemplares no mar. Outra hipótese é ainda mais preocupante. Pessoas que mantinham o peixe em aquários simplesmente decidiram soltá-lo na natureza. Parecia um gesto de compaixão, mas foi um desastre ambiental. Bastaram poucos indivíduos e em poucos anos o peixe-leão dominou o Caribe. Depois avançou em direção à América do Sul e finalmente chegou ao Brasil. Fernando de Noronha, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e até no Pontal do Peba. E novos registros continuam aparecendo. Hoje, a pergunta que já não é mais se ele vai ocupar nosso litoral. A pergunta é, até onde ele conseguirá chegar? Enquanto as espécies brasileiras desaparecem, o invasor continua crescendo. E agora vem o dado que mais preocupa os pesquisadores. Uma única fêmea pode produzir cerca de 30 mil ovos a cada 4 dias. 30 mil a cada 4 dias? É por isso que os cientistas não enxergam apenas um peixe, eles enxergam uma invasão. Mas existe outro problema. Um problema que pode atingir qualquer pescador, mergulhador ou banhista. O peixe-leão, ele não é agressivo, ele não ataca pessoas, mas tenta se defender. E é aí que mora o perigo. Cada um funciona como uma agulha, e ao perfurar a pele, ele injeta uma poderosa toxina que já sofre. Bom, quem já sofreu essa ferroada descreve uma dor intensa. Primeiro uma fisgada, depois uma queimação insuportável, em seguida o inchaço, dormência e, em alguns casos, convulsões. E embora a maioria das pessoas se recupere, o atendimento médico deve ser procurado imediatamente. Se aconteceu com você, não entre em pânico. Saia da água, evite movimentar o local, procure ajuda médica o mais rápido possível. E existe uma informação importante. O veneno é sensível ao calor. Por isso, sob orientação médica, a imersão do local afetado em água quente pode ajudar a aliviar a dor até o atendimento definitivo. Mas atenção, nunca tente capturar um peixe-leão sem treinamento ou equipamento adequado. Enquanto muita gente nem sabe que ele existe, uma verdadeira batalha acontece debaixo d'água. Pesquisadores, mergulhadores, pescadores, universidades, IBAMA, o ICMBio, todos trabalham para tentar reduzir o avanço da espécie. Em alguns estados foram criados programas de monitoramento, treinamentos e até torneio de captura. No Rio Grande do Norte, pescadores passaram a receber treinamento específico, equipamentos e premiação em dinheiro para retirar o peixe-leão do mar.
Não porque ele tenha valor comercial, mas porque cada exemplar retirado representa milhares de peixes nativos que poderão sobreviver. Erradicar completamente essa espécie talvez já não seja possível, mas controlar sua população ainda é. E essa luta precisa continuar. A natureza sempre busca o equilíbrio, mas quando o ser humano interfere, as consequências podem durar décadas. O peixe-leão não é um vilão. Ele apenas está vivendo onde nunca deveria ter chegado. A responsabilidade não é dele. É nossa. Por isso, se você mergulha, pesca ou frequenta o litoral brasileiro e encontrar um peixe-leão, não toque, anote o local, se puder, fotografe e comunique imediatamente os órgãos ambientais da sua região. Cada informação ajuda pesquisadores a acompanhar o avanço dessa invasão e pode fazer diferença na preservação dos nossos recifes, porque proteger o mar é proteger a vida. Se esse documentário trouxe uma informação nova para você, compartilhe. Quanto mais pessoas conhecerem essa história, maiores serão as chances de proteger nossos mares. E se você gosta de documentários sobre a natureza brasileira, sobre o Velho Chico, sobre a pesca, história e conservação ambiental, inscreva-se no canal. Aqui, a natureza sempre tem uma boa história para contar. E nós nos encontramos no próximo documentário.